mas várias pessoas me pediram, se alguém tiver problema com isso, é, fique à vontade, naturalmente, para não continuar conosco, mas a ideia é que muitas pessoas que não conseguem nos horários, já que a gente normalmente está pelo mundo, né, com a questão da língua portuguesa, então sempre me pedem para gravar e dessa vez eu resolvi gravar. Mas, né? Ok, então eu gostaria que vocês, por favor, utilizassem de fato o nosso chat. Nós vamos fazer uma Uhum. rodada rápida de apresentação, muito rápida, tá? E deixa eu tentar de novo aqui. E rapidamente, assim, eu sou fulano, trabalho com isso, aquilo, outro. Podem fazer publicidade dos seus cursos, podem fazer publicidade dos seus materiais, não há problema nenhum, tá? A ideia aqui realmente, como sempre foi, é fazer esse networking e mostrar que às vezes existem outras oportunidades além das que, onde nós estamos. Às vezes surgem outros trabalhos, surgem outras propostas, surgem outros projetos, então não há problema nenhum. Podem falar, podem colocar no chat, não tem mistério. Então, eu sou Suzana, coautora de alguns dos nossos materiais de ensino de português para estrangeiros, português segunda língua, português língua de herança, proprietária da Torre de Babel, Idiomas e Culturas, que é o que vocês têm aí, eh, e batalho nessa área há exatos 41 anos. Então, já vi muita coisa e quero ver muita coisa ainda acontecer pelo mundo. Tenho o prazer de falar sobre a língua portuguesa em diversos países e também de capacitar, agora não tanto mais, mas de ter capacitado professores e brasileiros pelo mundo. Sou também responsável por um grande projeto de voluntariado, e aqui a Cíntia é uma das nossas voluntárias, de ensino de português como língua adicional a refugiados e imigrantes que estão no Brasil e que precisam da língua para empregabilidade e para viver com dignidade no Brasil. Somos hoje 62 voluntários, temos meninos também, temos homens também, ministrando aulas individuais 2 vezes por semana, a modalidade à distância para outros tantos refugiados que estão aqui. Então, isso a grosso modo sou eu. Maria Lúcia, você pode se apresentar rapidinho para depois a gente passar para as outras amigas e amigo. Sim, com certeza. Boa noite, é um prazer estar com vocês aqui sempre. E vamos, eu trabalho junto com a Suzana na Torre de Babel, coordeno os cursos de português e de inglês e tenho, assim, estamos sempre na proposta de passar os nossos trabalhos, enfim, todas as nossas informações envolvendo o português como língua estrangeira para todos os nossos companheiros e que nos seguem em todos esses nossos projetos. E participo desse trabalho voluntariado também. Sei, lá vou eu, Cíntia, tá? vai, Parece Edson. que eu sou o único homem aqui, né? Então, vai lá, Edson. Eu sou o único homem aqui. Adoro reunir com vocês por isso. Sempre estou cheio de mulheres ao meu lado. Ai, que maravilha. É, eu sou um professor com 20 anos na luta, mais de 20 anos na luta. Estou aqui em Lima, no Peru, na Universidade Agrária de La Molina e Euroidiomas aqui em Lima. A partir de agosto estarei no Brasil. Vou torturar as nossas queridas coordenadoras aqui, né? Eu uso muito o livro de vocês todos os livros de vocês. Eu uso bastante em todas as minhas aulas. É um prazer estar aqui com vocês e uma alegria muito grande, principalmente. Até minha esposa fala assim: eu adoro essas reuniões porque eu sempre encontro um montão de mulheres, né? E ela não é ciumenta. Então eu fico feliz com isso. Tá? Ela Ótimo. não- Obrigada, Edson. Obrigada. Nada. Vou ler. Nora preferiu talvez escrever, mas não sou Nora, da Argentina. Não, não, Vila Maria não tem problema. Professora de PLE e L, né? Espanhol, língua estrangeira, com foco nos negócios, em empresas e em uma escola bilíngue. Então, muito bem-vinda, Nora. Cíntia, por favor. Eu sou professora de inglês originalmente numa universidade privada hoje, agora 43 anos também, mas não nessa universidade, nessa 23. E eu estou aqui porque eu tenho um curso de português para estrangeiro na universidade que atende refugiados lá da Moca, e eu faço parte
Mulheres do Brasil, Idioma que Soma, aqui com a Suzana e com a Maria Lúcia. Bem lembrada, Cíntia, o nosso projeto se chama Idioma que Que Soma, som. né? Isso. E é ligado ao grupo Mulheres do Brasil. Vou ler aqui a Daniela também. Daniela, recém-formada em psicanálise, estudante de Uhum. psicologia na Universidade de São Judas, aluna da minha querida professora Cíntia, aqui Bonitinho. presente. Muito bem, muito bem. Ótimo. E a Deise, muito prazer, sou a professora Deise Dulce, atuo no programa de Língua e Cultura do Banco Interamericano de Desenvolvimento, moro no Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense, PUC, eu também sou filha da PUC, mas de Recife, fazem parte da jornada da minha formação profissional. Muito bem-vinda, Deise. Cecília, por favor, tem que abrir. Está fechado, Cecília. Beleza também. Sou professora de português, né, para estrangeiros e também dou aula através de uma escola bilíngue e é isso, escola mais privada, né, de línguas e estou aqui para ver as novidades do panorama. Ótimo. Daisy, por favor. Eu sou Daisy, né? Eu dou aula nos Estados Unidos, na Universidade da Pensilvânia, e dou aula de básico, intermediário e avançado, e mais para português para falantes de espanhol, né? E eu gosto de sempre estar aqui sabendo sobre, principalmente sobre material, né? Porque a gente precisa de saber o que está sendo usado, né, para ensinar os estudantes e tal. Então, eu gosto sempre de estar participando desses A gente workshops que precisa vocês se preparam. encontrar, Daisy. Uma vez nos Estados Unidos, acabei de chegar de Boston, acabei de chegar, e a gente não se É mesmo? encontra, mas É, um dia dá minha filha certo, um dia dá mora certo, lá. Um dia dá um dia certo, dá certo. Leila, por né? favor. Bem, boa noite a todos. Eu sou brasileira, mas moro aqui na Argentina há 38 anos. Trabalho há 25 nas empresas e também numa universidade da Polícia Federal. Conheço o trabalho de vocês desde o início, desde o primeiro lançamento do Bem-vindo. Estou trabalhando também na Casa do Brasil como coordenadora pedagógica na área de empresas. Uma longa trajetória, como você bem disse, 25 anos e ainda muito mais para fazer, porque o português é bem amplo na Argentina e principalmente em Buenos Aires. Muito bem, ótimo, Leila. Vou ler aqui. Sou a Elaine, professora de gestão. Estou no projeto PIBID e aluna da professora Cíntia. Eu acho que, na minha ignorância, não sei o que é PIBID, mas daqui a pouco vocês falam. No próximo semestre, professora de português e inglês na modalidade ensino à distância. Mais uma, sou Yara, estudante da São Judas e aluna da querida Cíntia. Atualmente estou atuando no programa de ensino de línguas da professora, ensinando inglês para iniciantes. E atualmente estou no desafio de dar aula de português como segunda língua. Bem-vinda ao mundo do português, aquele bichinho que pica a gente, não larga mais. E Sandra Wong, pós-graduada em metodologia de português para estrangeiros. Quero me especializar em professora de português para negócios para os estrangeiros, então espero que a gente possa contribuir hoje com esse intuito. E eu Uhum. queria, Cíntia, o que é PIBID, assim, dentro da minha ignorância? É um programa do MEC de iniciação à formação à docência. Então, eles abrem o edital, sabe? E a gente faz, os nossos alunos Uhum. têm uma bolsa para ir para a escola pública básica e todo mundo tem uma remuneração. Eu, como coordenadora na universidade, os nossos alunos e os professores da educação básica. É um projeto de 2 anos, Ai, que legal. Suzana, em que a gente vai para as escolas para eles vivenciarem a prática da educação básica brasileira. É. Na minha época era de graça. A gente ia para as escolas, ralava, ralava, ralava à noite, porque isso, né? E era obrigatório e era de graça, ninguém pagava nada para a gente. Mas bem-vindos os programas de remuneração para os estudantes, obviamente. Na minha época, lá É. atrás, né? Lá. Eu me formei em 1974, imagina.
Não, desculpe, 1979, desculpe, 74, um pouquinho, me formei da escola americana. Maria Giovana, diretamente de Trujillo, por favor. Foi só chamar o nome dela que ela sumiu. Então, Maria Giovana, vá. Agora sim. Eu sou Maria Giovanna, eu estou na cidade de Huancayo, Susana. Vai, Caio, É, desculpe. por isso eu fiquei pensando, Trujillo, deve ter alguém por ali. Eu trabalho na Universidade Continental, ensinando português há 20 anos. Vou fazer 20 anos este ano. E comecei com o material de vocês, continuo com o material de vocês, continuarei com o material de vocês. Que- É isso. Ah, Obrigada. obrigada, Eu desculpe, sou Giovana. enfermeira, né? Formada pela Unicamp. Eu fiz mestrado aqui na Universidade Cayetano Heredia, aqui do Peru. E estou no Peru hoje. Obrigada. Não, obrigada, desculpe a confusão. Não se Mas pelo menos preocupe. é no Peru, né? Pelo É, menos o país está certo. é Bom, verdade que eu tenho alunos em Trujillo, Lima, Cusco, Arequipa, Ayacucho, Ica, no Peru inteiro, né? É isso sim, é verdade. obrigada. Assim não me sinto tão mal, né? Olá, meu nome é Vitória, sou estudante da São Judas, também estou no PIBID, parabéns, e no programa de línguas da Casa de Passagem, que eu acho que é o programa de voluntariado, além de ser aluna da maravilhosa Cíntia. Cíntia, pelo amor de Deus, hein? Você me deve esse momento aqui de tanta. E eu acho que todo mundo. Yara, né? A Yara se apresentou? Não, né? Nora. Yara? Eu não sei Nora se a Yara, também não, Susana. a Yara, eu não sei se ela tem fone, mas Ah, ela tá bom. também é minha aluna na São Judas, tá? Então tá E apresentada, também, Yara. Yara já é da minha aluna também. Tá. Então, Maria Lúcia, acho que Anelisa, podemos. Susana e Ai, Nora. Annelisa, tá tão escurinha. Oi, Annelisa, tá no Isso. escurinho. É porque eu estou dentro do carro. Eu Ah, tá. parei Tá. para. Mas eu vou chegar em casa e continuar. Então, eu sou Ana Elisa, eu fiz cinema na ECA na década de 70. Depois, em 80, eu comecei a trabalhar com inglês. Eu fiz letras e trabalhei no IASG, e aí foi lá que eu comecei com um pouco de português para estrangeiros, para japoneses. E trabalhei 25 anos na cultura inglesa e agora eu trabalho um pouco com o inglês como aluna, assim, alunos particulares, né, e em online, e também voltei agora para o português. Estou animada com o português para estrangeiros, que eu estou no idioma que soma. Tenho uma aluna agora, comecei agora esse mês. E também no Missão Paz, que é no Glicério, que também tem um projeto de português voluntários para ensino para refugiados e imigrantes, né? Então, estou lá desde março. E é isso. Ótimo. A Obrigada. Annelisa, na Missão Paz, ela dá aula em grupos, né? Um belíssimo Isso. trabalho, aliás, na Missão Paz, e a gente tem esse É, projeto que é de aulas individuais. Bem-vinda, Annelisa, bem-vinda. Então, acho, obrigada, Maria Lúcia, que obrigada. apresentações feitas, podem continuar vocês aqui no chat, se quiserem trocar mensagem no privado ou não, trocar e-mails, etc. A ideia é a gente tomar cafezinho, se conhecer, se apresentar, etc, etc. Maria Lúcia, vamos lá. Três, É. dois, um, vamos. 1 minuto. Deixa Maria Lúcia eu. vai compartilhar a nossa apresentação, eu vou acompanhar o chat, mas os segredinhos vocês podem fazer no particular. Vocês sabem como faz, né? Só pular o nome, segredinhos. Agora, outras contribuições são bem-vindas aqui. Nós não sabemos tudo, aliás, sabemos algumas coisas. Ok, Susana? Já estão Não, vendo? agora sim. Agora pode Ótimo. abrir? Sim. Só um instantinho. Tá? Aí embaixo, Já? Maria Lúcia. Não, Não entendi, Susana. tem que abrir a tela inteira. Embaixo, Maria Lúcia, ali onde tem o. Então, mas eu fiz isso, viu, Susana?
Então Eu tenta tô de com ela novo, inteira. É, tenta de novo. espera um pouco. Vamos de novo, senão eu compartilho aqui. E engraçado, por que que eu não tô? Deixa eu ver se você não conseguir, eu faço aqui, Marilu. Você não precisa se Ó, aperrear. veja agora, não entrou, Não, Suzana? não, não. Então pode tirar, por favor. Eu compartilho aqui. Isso. Ai, perdão, aí não sei o que foi que. Pronto. Quem não consegue compartilhar sou eu. Só um pouquinho. Hum, engraçado. É, você não tá. Ok, achei. Viu? Ótimo. Vocês conseguem ver? Ainda não, Suzana. Tá. Agora sim. Agora está entrando. É, entrou, Suzana, tá? Entrou belo e formoso? Sim, sim. Tá. Então, vou tirar vocês aqui da minha frente, mas eu continuo vendo o chat, tá, gente? Então é só. Ô, Maria Lúcia, você acompanha o chat? Sim, sim. Tá. Então vamos lá. Então, essa é a nova edição, quer dizer, não é tão nova essa edição. Nós Uhum. resolvemos fazer esse encontro porque eu considero esse o nosso melhor livro. Na verdade, ele foi é, publicado a versão original. Não sei se algum de vocês tem a versão original, mas a versão original, a primeira edição e única, na verdade, completa, é de 2006, 2006, nossa, faz muito tempo. Uhum. E, e nós, como eu considero esse, então, o nosso melhor livro, sim, Leila, já vou, a gente vai chegar nisso, tá, Leila? É, como eu considero esse o nosso melhor livro, e sou apaixonada por ele, então eu resolvi que gostaria de falar sobre essa edição que nós fizemos, essa que vocês estão vendo a capa aí, que foi feita em 2019, tá? Nós escolhemos. Maria Lúcia, você tem como mostrar o livro inteiro aí? A capa do Uhum. livro inteiro? Tenho, mas aí teria que. Não, não. Deixa eu ver. Vocês conseguem ver Maria Lúcia mostrando? Sim? Maria Lúcia, levanto isso. Tá bom assim? Ou eu mostrando, vocês veem? Tá bom. Tá bom Espera assim? Esse é o livro Eu impresso, tenho, né? eu tenho esse. Eu tenho A esse só um que a gente Maria pouquinho, vê, Lúcia está Suzana. mostrando. só um É. pouquinho, Maria Lúcia, Maria deixa que Lúcia, eu esse que mostro. você tem, eu tenho. Não, Tá, mas eles Maria Lúcia, estão vendo, Suzana. ok, Eles estão. ok, mas deixa que eu quero, por favor. Então, eu só É. queria mostrar para vocês, desculpe, Maria Lúcia, porque eu Não, queria mostrar imagina. uma coisa que me atrai muito. Número um é que a capa original, ela tem as fitinhas do Senhor do Bonfim. E o É. marcador de páginas, que eu acho essas ideias sempre absolutamente geniais, que são ideias do escritório de design que faz todos os nossos livros, que se chama Companhia de Desenho, que faz a arte de todos os nossos livros, idealizou um marcador de páginas que é a fitinha do Senhor do Bonfim. A capa são as fitinhas, então, do Senhor do Bonfim, e a capa tem, dentro do livro, tem a explicação da história das fitinhas do Senhor do Bonfim. Nós temos, antes que eu esqueça, né? Bom, como eu disse, para mim esse é o nosso melhor livro. Edson, não sei se vai concordar ou não, mas é o nosso melhor livro. Mas essa é a 11ª edição do Bem-vindo, que hoje em dia, digamos assim, concorre quase que para e passo no meu coração com
o Panorama, né? Então, são os dois melhores livros nossos publicados até hoje. Esperamos continuar fazendo coisas novas. E então nós decidimos, para atualizar esse material, que apesar de ser o meu preferido, foi o meu maior erro em termos, isso eu não tenho a menor vergonha em dizer, o meu maior erro em termos de produto editorial. Por que que foi um erro em termos de produtos editoriais? Porque quando nós lançamos o Bem-vindo, lá atrás, em 2019, quando ainda era aquela capinha azul, né? O dono da editora decidiu fazer uma tiragem de 10.000 exemplares. E eu quase tive um ataque cardíaco, porque tinha a responsabilidade, pensando, meu Deus, como é que vai se vender 10.000 exemplares de um livro de português, vertente brasileira, né? De estrangeiros, quando a moda era ensinar, a moda não, a tendência era ensinar português de Portugal. Mas eis que se venderam essas 10.000 cópias em 6 meses. E aí, quando a gente foi, depois de anos, né, em 2006, 2004, resolvemos fazer um livro de português para o mundo dos negócios, eu fui na cola do Bem-vindo. Naquela época, o Bem-vindo já tinha vendido mais de 100.000 cópias. Hoje nós estamos em 219.000 cópias vendidas, comercializadas do Bem-vindo. E aí eu disse, bom, vou fazer 10.000 cópias do Panorama. Não era com nenhuma editora, era um investimento totalmente das autoras. Quase levei as autoras à bancarrota, porque fazer um produto desse vulto é bastante caro, né? Na verdade, não conseguimos vender as 10.000 cópias. Por quê? Por que que vocês acham que Bem-vindo vendeu do jeito que vendeu e o Panorama não vendeu tanto assim? Quando a gente erra, e é sempre bom errar e entender, aprender com os erros e os equívocos, né? A gente analisa com detalhes. O Panorama é um livro já vamos falando então agora com detalhes. É um livro para alunos de nível avançado. Quando os estrangeiros vêm trabalhar no Brasil, normalmente eles ficam 2 anos, renovam por mais 2, e agora, de vez em quando, dependendo da empresa, eles conseguem ficar mais do que 4 anos. Mas quando eles chegam ao nível intermediário, normalmente para eles já é suficiente para poderem fazer negócio, se virar no Brasil, digamos assim, né? Então eles param de estudar normalmente nos níveis intermediários, mas no nível upper intermediate, intermediário avançado, normalmente eles param. Eles não querem se especializar tanto depois, né? Porque vão voltar para os seus países ou vão mudar para outro país onde a empresa também funciona e tal. Então, para quem está no Brasil, não funcionou tanto. E para quem está fora do Brasil, normalmente, naquela época, agora um pouco diferente, é difícil você chegar, agora com a internet, com tantas possibilidades, né, de imersão, mesmo estando fora do Brasil. Naquela época era muito difícil você chegar no nível de português necessário para estudar com o Panorama Brasil. Então, esse foi, a meu entender, um erro editorial de análise de mercado. Mas ainda assim, amamos esse livro, então escolhemos Maria Lúcia, Harumi, Silvia e eu. Na época do primeiro livro, Maria Lúcia ainda não estava sofrendo conosco, né, Maria Lúcia? Mas agora nós a chamamos e ela veio e nós escolhemos 3 unidades do livro. Nós escolhemos, olha, as unidades do livro original, vou ler para vocês, tá? São agronegócios, tecnologia, arte e cultura, saúde, estilo de vida, turismo, esportes, meio ambiente, terceiro setor e emigração. Quem sai do seu país, emigração, tá? Então, nós escolhemos, sou eu que estou, esqueci que sou eu que estou com o. É que você que está Nós, compartilhando. Isso, isso. isso. Nós escolhemos essas 3 unidades: agronegócios, tecnologia, arte e cultura. Essas são as 3 unidades da edição de 2016. Notem que a edição de 2006 atenção, é
acordo ortográfico. Então, o livro, embora não faça, em termos de conteúdo, obviamente não faz grandes diferenças se é com o acordo ortográfico, após acordo ortográfico ou sem o acordo ortográfico. Mas essa nova versão, que seria essa daqui, né? Que é por impressão sob demanda, nós vamos falar sobre isso também. Escolhemos então agronegócios, que é óbvio, lá em 2019 já era um dos grandes focos da economia brasileira, um dos grandes goals da economia brasileira. Tecnologia, onde o Brasil é de ponta, cada vez mais, vocês sabem disso, vocês acompanham, e arte e cultura, que obviamente faz parte de todo o imaginário das pessoas que estudam português, que pensam no Brasil, que pensam a nossa cultura, o nosso país e como somos nós, né? Muito bem. Vou ler rapidamente. Maria Lúcia, acho que você podia me ajudar lendo a apresentação? Está sem som, Maria Lúcia. Panorama Brasil é um registro abrangente do progresso do Brasil de hoje em várias áreas do mundo dos negócios. Procuramos abordar temas que fazem parte da realidade brasileira, de seu dia a dia e, muito em particular, do modo como o povo brasileiro lida com os negócios. Além disso, buscamos salientar o vocabulário utilizado nos diversos ambientes de trabalho representados neste livro. A mistura de raças e de culturas faz do Brasil uma terra sem igual, uma nação que conserta ainda erros do passado, mas, acima de tudo, que tem uma visão muito ampla de sua capacidade de ser e de crescer. A cada dia, novos estrangeiros chegam aqui com objetivos diversos. Panorama Brasil procura ser uma porta de entrada, um convite para que conheçam um pouco mais este país que os recebe de braços abertos. Por outro lado, este material é indicado também para jovens brasileiros que, cursando o ensino médio, poderão utilizá-lo para se preparar para o mundo dos negócios, ao qual se integrarão em breve e para conhecer ainda mais o nosso Brasil. Panorama Brasil se propõe a ser o início de uma longa jornada na aventura de descobrir e conhecer um pouco desta terra chamada Brasil. Conheça os temas deste volume: agronegócios, tecnologia, arte e cultura. E aqui eu já te coloco, Suzana, que temos mais outra pergunta da Leila. Nós vamos falar mais o finalzinho da nossa colocação aqui, Leila, exatamente essas opções. Espera um pouquinho. As disponibilidades de compra, como vocês podem adquirir o material, ok? Na verdade, ela está falando, ela está mencionando E também que o depois chat enviar não a está aberto. mensagem em privado, né? É isso. É bom. Bom, não vou voltar lá agora para ver isso, mas Uhum, é, bom, vamos lá. Nós, as autoras, né? Vocês uhum, já conhecem. E as principais características das três unidades, uhum. né? Então, uma característica muito importante, e agora sim, importante bem especificamente, porque cada vez mais nós temos interessados em prestar o exame CELP-BRAS, né? Mas você Uhum. pode falar pouquinho sobre essa característica das tarefas? Veja, assim, é interessante vocês perceberem que, assim, eu espero que muitas de vocês estejam, muitos por causa que temos aí o Edson, que é envolvido também na preparação para o CELP-BRAS, né? E vocês vão se lembrar da característica mais importante desse exame, que é o quê? Você escrever, quer dizer, não, o exame não tem aquele formato de questões de gramática ou múltipla escolha, então o aluno tem que estar
inteirado realmente, ele tem que estar muito preparado com o seu português para fazer essas produções escritas que o exame pede. Então, os exercícios do panorama, eles vão ao encontro dessa exigência. Então, de dissertações, de algo mais, assim, onde o aluno tem que realmente conhecer a nossa cultura ou ter ideia do que está aqui acontecendo para poder ele descrever as tarefas exigidas, né? Então, realmente são exercícios que vão ao encontro. Há exercícios, temos exercícios de gramática, mas a maioria deles vão ao encontro do formato do exame, né? Legal. Obrigada, Maria Lúcia. Temos também como outra característica uma página de curiosidades que se chama Você Sabia? Temos Uhum, explicações gramaticais no final de cada unidade. Então, não, no Panorama e nos outros livros nossos, no Bem-vindo, a gramática, o apêndice com explicações gramaticais vem ao final do livro. Aqui vem no final de cada uhum, unidade, dependendo do que foi coberto naquela unidade isso, específica em termos de gramática. Importantíssimo, não há exercícios de compreensão oral. Não há porque nós não fizemos esse investimento aqui, né? Porque o Bem-vindo uhum. original tinha toda a parafernália, né? Site, áudio, enfim. Aqui nós optamos por não fazer esse investimento e, Uhum, na verdade, acabou resultando de uma forma, em uma coisa positiva. Por quê? Porque vamos pegar, por exemplo, vamos começar logo aqui com esse exemplo aqui, né? Nós vamos uhum, dar alguns exemplos de atividades das unidades, tá? Então, vamos isso, pegar, por exemplo, o. Não, eu vou falar sobre o áudio um pouquinho depois, mas enfim, tem que ficar claro: não existem exercícios de áudio, e nós vamos falar um pouco isso. mais sobre isso lá na frente. Vejam Uhum, esse exercício. Alguns exemplos de atividades, na unidade um. De olho nas expressões. O próprio título já fala, né? Já tem a expressão de olho. Quem uhum. gostaria de ler? Edson, você lê, por favor? Hum. São muitas as expressões idiomáticas que o brasileiro usa diariamente. Aqui estão algumas delas. Tente decifrar o significado das expressões nas frases abaixo e crie novas sentenças em contextos diferentes. Isso. De uma hora para outra, as vendas caíram consideravelmente. Não entendo o porquê. Só pode ser olho gordo. Uhum. Estão de olho na fazenda? Fique atento para evitar surpresas desagradáveis. O Estão de novo olho na sua funcionário, fazenda. Estão de olho exato, na na sua sua fazenda, fazenda. desculpa. O novo funcionário era apenas o laranja. Você nem imagina quem estava por trás das falcatruas, né? Não sei quem errou, mas quero os nomes dos que vão descascarar esse Descas- abacaxi. Descascar. Descascar esse abacaxi Descascará agora. Isso. agora, né? Isso. E Isso. essa semana, inclusive, Suzana, eu vi uma muito linda num meme que era assim, baixamos as calças, tá? Quase estamos dando de graça. Tá? É uma outra expressão que eu vi essa semana nas Ah, redes sociais que eu achei interessantíssimo. Mas foi até interessante você falar isso, porque aqui, no caso, como estamos falando do mundo dos negócios, a nossa Aham, preocupação sempre é trazer as expressões com o contexto do mundo dos negócios, com exato. vocabulário aham. voltado ao mundo dos negócios, né? Uhum. Então, sim, todas as línguas têm expressões, né? Então, esse é um exemplo de uma atividade da unidade Uhum. um que aqui vocês veem que, obviamente, não vai dar tanta leitura para vocês. Deixa eu tentar aumentar aqui. Peraí, deixa eu voltar. Isso. Aí, exato, Suzana. Aumentou. Tá ótimo, Sim, Suzana, tá? legal. Então, vocês vão ver que
só para dizer mais ou menos para falar sobre a questão do conteúdo, plano agro mais mulher, não é? Então são Uhum. coisas e assuntos aqui da ONU, são assuntos que dizem respeito ao dia a dia do mundo dos negócios. Nesse caso, obviamente, a unidade é sobre agronegócios, né? Então, Uhum. sempre atualizado, estamos falando dos ODS, né? Enfim, aquele exercício. Não, não está Era nessa página. embaixo. É, Exato. sim. Ok. Então, sempre voltados. Aqui é a Uhum. página, essa é a página onde está aquele exercício, mas vocês vejam que, por exemplo, mais um exercício, escolha uma das propagandas abaixo e, simulando ser um dos representantes da empresa mencionada, convença seu colega ou professor a comprar seu produto. Use os dados abaixo para ilustrar sua explicação, sempre voltada para a questão que temos o foco, que é agronegócios. E aqui, agora Desculpa, sim, né, eu quero. Suzana? Desculpa, Suzana, só, olha, esse exercício é exatamente um formato semelhante ao CELPE-BRAS, né? É Exato, uma tarefa muito semelhante ao exame CELPE-BRAS. exato. E logo abaixo vocês veem de olho nas É. exportações de carne. Então, como eu disse, e era aqui que eu queria falar, nós não temos material em áudio para esse material. O mundo dos negócios evolui constantemente. Então, por exemplo, Uhum. nesse exercício, de olho nas exportações de carne. Esse exercício fala especificamente de exportações de frango, como vocês estão vendo aqui. De olho, exportações de carne de frango puxarão o total de carnes nos próximos 10 anos. Então, o que seria interessante hoje, com o que acabou de acontecer no Rio Grande do Sul com a febre viária, né? Febre Uhum. viária? Está me soando estranho, mas Isso, acho que é isso. Enfim, isso. É. que teve, que acabou. Aviária, aviária. Ah, é. Aviária. Obrigada, aviária. Estava me soando estranho mesmo. Então, aqui entraria muito bem, se fosse o caso, um exercício com áudio real dos tempos atuais. Então, Uhum. cada vez acredito, embora obviamente se fosse mais confortável vocês terem o áudio desses materiais, mas acredito que teria um áudio de notícias talvez do passado. Então, toda Uhum. aula tem que ser preparada, né? A gente sempre diz que professor que liga o automático e vai dar uma aula atrás da outra sem pensar no que vai fazer, acaba dando uma aula não 100%. Então, Uhum. preparando-se uma aula, especialmente nos níveis avançados, que obviamente nós não temos obrigação de conhecer todo o vocabulário de agronegócio, todo o vocabulário de saúde, todo o vocabulário de TI, de tecnologia, etc., né? Então, preparando a aula, para ser pego o menos possível de surpresa, a gente pode. É interessante que a gente procure nos áudios, já que aqui não há áudio, seja trazido áudio de material autêntico. E aqui embaixo, então, Uhum. é aquele exercício que a gente viu no detalhe ainda agora, de olho nas expressões. Falei para vocês que tinha a página do Você Sabia, né? E muitas Uhum. vezes você sabia para você, para a gente também, né? Então, por exemplo, você sabia que existem mais bois do que pessoas no Brasil? Machado, um grande escritor brasileiro, claro que nós todos sabemos, mas nem todo mundo fora do Brasil sabe, embora Machado seja muito conhecido internacionalmente. E sabiam que é preciso tirar a CNH para conduzir máquinas agrícolas? Então, só para vocês verem que tudo, né, tudo que envolve esta unidade diz Uhum. respeito ao mundo do agronegócio. Deixa eu ver quantas. Uma, duas, três. São 10 páginas, né, Maria Lúcia? Quatro, Isso. cinco, É. seis, sete, oito, nove. São 10 páginas por unidade, essa é a 10ª página, e na Uhum. sequência da 10ª página, então, vocês têm Tem o explicações favor. gramaticais. Aqui nós não mostramos todas as páginas, né? Mostramos algumas, mas tem as explicações gramaticais dessa Uhum. unidade 1, tá? Então, aqui estão especificamente. Então, passando para a unidade 2, um exemplo da unidade 2 que nós escolhemos, aqui, antes de mais nada, nós já mostramos para vocês, como não mostramos na 1, como é apresentado, por exemplo, a gramática. Então, Uhum. vocês têm ali pronomes oblíquos, tem o ícone ali da gramática, aqui à direita, né? E Uhum. vejam mais uma vez, eu vou pedir para um outro de vocês, quem quiser, por favor, ler, o exercício 25.
Quem Uhum. gostaria de ler o exercício, o enunciado e as de A a F do exercício 25, por favor, sem ser o Edson. Eu posso ler, pode ser, Suzana? Sim, por Vamos lá. favor, Cíntia. Considerando-se o desenvolvimento de games para capacitações profissionais, elabore o perfil de personagens que se encaixem em roteiros a serem desenvolvidos para games para o treinamento de profissionais nas seguintes áreas: arquiteto de realidade aumentada, analista de qualidade da informação, especialista em negociação de sequestro de dados, nanorobôs para a área da saúde, designer de personalidade automática, revivedor de animais extintos. Uhum. Isso. Pode parecer uma loucura inventada? Não. São todas profissões que existem. E vejam Uhum. que o Brasil é de ponta no desenvolvimento, é um país com tecnologia de ponta no desenvolvimento de games. Vocês sabem disso, acompanham isso. Então vejam Uhum. como esse exercício tem que ser preparado, né? Uhum. Mas você, revivedor de animais extintos, acabou de acontecer um caso agora, né? Então, como mesmo sendo um livro de 2016, ele traz assuntos que são realidade aumentada, já até passou, digamos, mas Uhum. pode ser substituído por inteligência artificial, enfim, pode ser. Uhum. Então, aqui está um exemplo de exercício. Essa daqui, a fonte é a revista Exame, né? E do lado nós temos um exercício simples de preencher espaços. Falar, ai, exercício de preencher espaço, né? Mas, na verdade, é um exercício de preencher espaço que é um exercício para colocar no plural as palavras entre parênteses, né? Uhum. E também voltado para a questão da tecnologia. Nosso maior Uhum. cliente hoje na Torre de Babel é uma empresa de energia eólica, né, Maria Lúcia? Quando a gente fez esse Sim. livro, a gente não saberia, desculpem, não sabia que ia ser um cliente enorme que nós temos hoje, justamente de produção de energia eólica, né? Exato, exato. Né? Então, aqui está um simples exercício de preencher os espaços com os plurais, mas o que interessa é o exercício, sim, mas o assunto para. Isso. Aí vocês falam, ah, Suzana, mas nem todo mundo se interessa por isso. De fato, quando a gente dá aula do mundo dos negócios, a gente precisa filtrar o que vai trazer. Mas Uhum. normalmente, quando a gente trabalha com executivos C, né, CEO, CFO, CTO, etc., normalmente essas pessoas têm um conhecimento amplo, né? Essas pessoas, Uhum. além da área delas, se interessam por outras áreas. Sempre, né? Muito importante a gente filtrar para não trazer assuntos que não interessam de maneira alguma aquela pessoa e a gente exclui da nossa aula, né? Daí a questão de preparar as aulas. E também ainda na unidade de tecnologia, não sei se vocês conhecem o Sirius, que é um projeto, um laboratório, né, em Campinas, né? É um laboratório acelerador de elétrons. É, só um minutinho, ok? Então, mais uma vez, essa é a primeira página, na verdade, e aqui um outro exemplo de uma atividade que não vai dar leitura, mas não importa, o exercício em si é muito interessante. Mas alguém consegue ler aqui o exercício? Só ler o enunciado? Quem gostaria, por favor? Posso ler, posso ler. Aham. Em todas as nossas funções profissionais, necessitamos ter bem claro onde queremos chegar, para então planejarmos nossos passos para alcançar nosso objetivo. Para tanto, elaboramos planos de trabalho que incluem metas, estratégias e táticas. Veja abaixo os passos seguidos por José Luiz Zagatti para chegar ao seu objetivo. José Luiz seguiu uma paixão de infância, mas suas táticas atingiram um objetivo que poderia muito bem ser uma meta profissional. Aí tem, use a sequência abaixo para elaborar um texto que mostre os pontos fortes que colaboraram com o sucesso das ideias e da perseverança de José Luiz. Isso. Isso, Maria Lúcia, você quer falar um pouquinho? Estou vendo que você está saltitante.
Não, na verdade, eu acho um exercício fantástico porque vai dar margem, quer dizer, à criatividade, não existe o certo ou errado, né? Ou o que completar nesses espaços. Mas você tem aí tirinhas para serem formadas essas sentenças ou esses parágrafos. Então, vejam que interessante, né? Vocês estipularem esse formato de exercício. Exige bastante do aluno, né? Mas Por eu isso, acho fantástico esse é um formato de exercício exercício, né? de nível avançado. Vamos lembrar, É, vocês com estão certeza. vendo que todos esses exercícios são de nível avançado. Todos esses Exato. exercícios e os textos exigem muito do Uhum. professor, Exato, exigem o preparo do professor. E a terceira exato. unidade desse livrinho, né? O livrinho que tem 60 páginas no total, é arte e cultura, né? Uhum. Então, aqui, por exemplo, essa página inicial, vocês veem que temos designers sustentáveis brasileiros, super atual. Sempre se fala sobre ESG, se fala sobre sustentabilidade. Este é o mês da sustentabilidade, por sinal. Aqui nós Uhum. escolhemos três autores: Hugo França, Domingos Tórtora e Tati Guimarães. Deixa eu ver o que que vem aqui na Suzana, mensagem. é, Os exercícios têm vocês gabarito? têm gabarito. É, não. Não, é uma luta para vocês mesmo. Talvez um Não, dia a gente e volte. também assim, não é, Suzana? Porque muitos dos exercícios Estão abertos. terão múltiplas respostas, não é? Enfim, vai realmente depender da exigência do professor ou como ele quer que aquele exercício seja colocado. Assim, são produções que exigem da criatividade do aluno também, né? São basicamente quase todos os exercícios são abertos, né? Exato, Muitos são exato, de respostas pessoais, de exato. desenvolvimento pessoal, né? Isso. É, vejam, vou só ler aqui o exercício abaixo. Ampliar slide. É. Tá lá. Mudar de vocês de lado. Leia o Aí, texto olha. acima. Leia o texto acima. Imagine ser um jornalista com a responsabilidade de escrever. Abriu para vocês? Ampliou? Sim, tá perfeito, Uhum. Suzana. Ai, você é minha fã, né? Porque eu toda enrolada aqui com o Zoom e você. Perfeito, obrigada. Mas tá Leia o texto ótimo. assim. Imagine ser um jornalista com a responsabilidade de escrever um artigo completo sobre arte sustentável brasileira. Uhum. Faça duas perguntas a cada um dos artistas mencionados sobre cada um dos temas abaixo. Histórico, ambiente social local, pontos fortes e fracos, trabalho de divulgação, ameaças e oportunidades e futuro. Então, Uhum. pontos fortes e fracos e ameaças e oportunidades, vocês sabem que é a famosa análise SWOT. Só. Pontos fortes, strength, pontos fracos, weaknesses, ameaças, threats, que a gente usa em inglês, e opportunities, né? Oportunidades, né? Então, tudo a ver com o mundo dos negócios, né? Então, Exato. mais uma vez, aqui estamos. E essa que, sem dúvida alguma, opa, é uma das minhas páginas favoritas desde o primeiro livro, que é Nordestina que sou. É, sim, totalmente pernambucana, naturalizada brasileira em Pernambuco. Não se esqueçam disso. Pernambucana, oxente. Muito bem. Então, a criatividade é o fator essencial dos profissionais de marketing. É comum, contudo, depararmos com ideias imbatíveis, desenvolvidas por pessoas que nem sempre têm estudos específicos na área. Veja o cardápio em cordel do restaurante Potiguar Brocoió. Então, Uhum. vejam, o nosso cardápio em cordel, né? Então, sempre valorizando a nossa cultura, valorizando tudo que o Brasil tem. O que que Uhum. vocês fariam com o cordel? De repente trariam daqueles livrinhos. Tem trocentas coisas que você xilografia, mostrar aquelas imagens, né? Aqui também nós falamos da cachaça, né? Uhum. Trajetória da cachaça no Brasil, cachaça por exportação. Então, tá pinga, né? O modo como nós chamamos a cachaça.
Essa outra Uhum. página eu amo também, que é isso daqui é muito lindo. Essas flores são flores feitas de conchas. É um trabalho de Guarapari, no Espírito Santo. Belíssimo trabalho feito em conchas. É, aqui, a entrevista abaixo, feita com a artesã Cristina Maria Ribeiro Lautmann, é um exemplo de discurso direto. Uhum. Transforme-o em texto usando o discurso indireto. Então, Isso. eu vou ficar muito repetitiva, né? E aqui embaixo, de uma pessoa que já não está mais conosco, já está em outro plano, Maria Torres de Araújo, de Caicó, no Rio Grande do Norte, que bordava, que era uma coisa, os bordados do Rio Grande do Norte hoje famosos, até por motivos da nossa primeira-dama ter usado por aí, enfim. Ex-primeira-dama ou atual primeira-dama, já não sei quem que usou as roupas com bordados de Caicó. Mas, enfim, lindos, e aqui está, preencha as lacunas com os dados constantes do quadro ao final do texto, que não está aqui, está na outra página. Então, Isso. sempre valorizando a nossa cultura. Aqui, mais uma vez, a União pela Arte, Festival de Teatro da Língua Portuguesa, sempre valorizando a língua portuguesa, aqui está. Falamos do Festival de Arte da Língua Portuguesa, falamos de design, as modas, o design brasileiro, né? Tenho o Uhum. privilégio de ter dois designs na minha vida, o brasileiro e o italiano. E aqui também uma grande amiga, Susana Mafra, que era do Balé da Cidade de São Paulo, nos concedeu essa entrevista, arte e profissionalismo, né? Então, sempre valorizando a nossa arte. Deixa eu ver aqui o chat, o que que acontece. É. Alguém que dizendo que é filha de nordestina ao cubo, que é a Opa, Elaine Lala, Luiz. bem-vinda! Bem-vinda à família. É. É, Vou ler também esse exercício aqui de baixo. Vamos lá. Quem quer ler esse aqui de baixo? 16. Quem quer ler, por favor? Posso ler? Vai lá, Então, Deise. Vai lá, sotaque imagine. carioca. Vai, vai, vai. Pior que eu tô com um pouquinho de dor na garganta, mas vamos lá. Serve. Imagine ser o responsável pela organização de um evento internacional de artes, cinema, dança, música e teatro em sua cidade natal. Faça uma lista dos profissionais que serão necessários para organizá-lo, formule uma mensagem para convocá-los para o trabalho, mencione a pauta e a agenda de trabalhos, imagine possíveis nomes para o evento, elabore a lista de medidas a serem tomadas, reserva de espaços, de datas, captação de patrocínios, convites a grupos estrangeiros, etc. Sugira movimentos sociais ligados ao evento. Isso. Então, pode ser que seja óbvio, mas não é, né? Uhum. Quer dizer, às vezes esses exercícios para vocês bolarem pode ser um pouco mais, especialmente aqui vai para os alunos mais jovens da Cíntia, talvez. Talvez não tenham ainda tanta vivência do mundo dos negócios. Então, mesmo esse exercício tão simples, parece simples, mas se você não tem a vivência do mundo dos negócios, talvez você não consiga listar 5 itens como nós listamos aqui. Porque isso vem com o tempo, né? Ninguém faz um livro desse se não tiver vivido muito no ambiente Uhum. corporativo. Então, fica aqui, não é, ai, nossa, eu não saberia fazer. Não saberia fazer hoje, mas vai saber um dia. Então, isso Uhum. tudo vem com a experiência, né? Isso. É, bom, isso nós queríamos falar sobre o panorama, tá? Mas eu queria só aproveitar, antes de a gente concluir, e de passar para vocês fazerem, se tiverem perguntas ou comentários. Nós, um dia desses, e a Maria Lúcia vai rir, e alguns de vocês já sabem, eu estava no escritório, estava meio chateada, não tinha muita coisa para fazer, estava meio assim, o que que eu vou fazer? Inventei. Inventei de fazer um evento, um projeto novo, que se chama Muitos de Nós. Então, é um projeto que eu lancei, então, nas redes de pessoas que lidam com a língua portuguesa, em especial professoras de português pelo mundo. E perguntei, quem quer ser entrevistado? Bom, moral da história, tenho agora 47 pessoas para entrevistar. Então, nós começamos com essa pessoinha que está aqui embaixo, do lado, aqui na segunda, a segunda da segunda fileira, que é uma professora Silvana, que está em Quebec.
né, dá aula de português há bastante tempo em Quebec, no Canadá. Nós também não a conhecíamos. Foi uma delícia essa entrevista. Depois veio, ai, outra. Veio a Terezinha, que está do lado, que foi professora leitora na Argentina e também no Paraguai. Veio depois a Ana Clotilde Tomé Williams, que dá aula na Northwestern, na belíssima universidade em Chicago. A Tânia, que está em Coimbra. E a próxima, não, a Raquel, que por sinal estar com a gente e não veio. A Raquel, que está no México, também tem um instituto de idiomas lá há bastante tempo. E Isso. agora nós vamos para você, por isso que eu pus aqui no dia 27 de junho, às 9 horas de Brasília. Nós temos a Luciana Canônico Cruz, que Maria Lúcia e eu conhecemos recentemente em um evento justamente sobre o exame CELP-BRAS, uma capacitação Uhum. sobre o exame CELP-BRAS. Ela é professora de português, língua estrangeira e francês. É formadora de professores e produtora de materiais didáticos. Então, ela vem para fazer também a divulgação do seu material, o que não é problema algum, tem mercado para todo mundo, vocês sabem disso. E é É, formada e pós-graduada em letras. Então, nós vamos entrevistá-la, a conhecemos só nesse evento de um dia, né, Maria Lúcia? Não sabemos isso, muito dela, então vai ser uma é, delícia. E com todas essas certeza. outras entrevistas anteriores estão no YouTube, caso vocês queiram conhecer essas pessoas. Coimbra, Uhum. Quebec, ex-leitora, México. Northwestern, em Chicago, e assim vai. Vamos até, Isso. por enquanto, 47 pessoas. O Edson é um que se inscreveu também para ser entrevistado. Esses são os nossos contatos Uhum. que vocês já têm. O meu, o da Harumi, que é a nossa coautora, especialista em língua japonesa, Maria Lúcia, que não é ML Carbone, é Ussa, que é o apelido dela. Ussa e JL, do querido marido José Luiz. Silvia Burim, professora, coordenadora dos cursos da FAP, e euzinha aqui. E Uhum. para quem fez a pergunta sobre onde comprar o livro, eu vou sair daqui. Peraí. Interromper compartilhamento e vou começar um outro compartilhamento. Isso. Outro compartilhamento. Vamos lá. Compartilhar agora. Compartilhar. Vou ver se eu vou por aqui. Será que eu não vou conseguir? Nanana. Ah, peraí, deixa eu abrir primeiro. Deixa eu abrir o de. Ah, não posso minimizar. Uhum, tá bom. É, cadê? Ok, agora sim, compartilhar tela. Nunca uso o Zoom, viu, gente? Nunca usamos o Zoom. Usamos muito mais o É. Google Meet, embora o Zoom seja oficial da Torre de Babel, mas compartilhar. Suzana, Vendo? temos aí um questionamento de como ser avaliadora do CELPE-BRAS. Ah, É, a Sandra que gostaria de saber. precisa fazer o curso, né? Uhum. Isso, Precisa fazer um curso preparatório para. preparatório, exato, e ser convocada por um dos postos aplicadores. Aplicadores. Isso, Por isso, exemplo, em São Paulo, a FAP e o Instituto Singularidades. isso. Mas depois me manda, desculpe, me manda uma mensagem que eu posso te colocar em contato com a Silvia Burim da FAP. O primeiro Uhum. ano, no segundo semestre agora, que a FAP vai aplicar o CELP-BRAS para 200 candidatos. Isso. Então, eu posso te colocar em contato com a Silvia e ela te explica direitinho, tá? Então, você me manda uma mensagem que eu te. Tá. Então, essa é a página, e o interessante, vamos ver se a gente consegue aqui. Eu não vou conseguir. Acho que para fazer, né, a É, parte, né? eu vou colocar aqui o link. Ali no site, eu vou colocar o link do site. Eu vou colocar o link inteiro aqui. E aí vocês vão. Nossa, quando chegarem nessa página, vocês têm que correr um pouquinho para baixo, porque não é o primeiro livro que aparece. Peraí.
Deixa eu colocar aqui. Cíntia está se despedindo, Suzana, que ela precisa sair. Tchauzinho, Cíntia. Até a próxima. Obrigada, Tá aqui. Cíntia. Tá aqui. Não vou conseguir fazer isso ao vivo em cores, embora eu quisesse. Eu tenho que fazer por aqui, eu acho. Peraí. Uhum. Ah, tá. Tá vendo agora? Sim. Tá. É o terceiro livro da página. Quando vocês colocam aqui em cima, no Clube de Autores, Panorama Brasil, eu não sei por que aparece Guia Definitivo de Peças Automotivas. Não somos nós. Depois aparece De Pindorama ao Brasil. Não somos nós. É uma busca, né? Aí, Panorama Brasil, edição especial. Aí vocês vão em comprar. E aí, antes de comprar, você vê, leia um trecho. Estão acompanhando? Leia um Tá, trecho. estamos, Tá vendo? estamos, estamos. Uhum. Aí aparece um pouquinho do que a gente mostrou, Uhum. entendeu? Aparece um pouquinho do que a gente mostrou. Vocês podem ver as páginas aqui, ó, Uhum. Isso. né? Página, página, página. Vocês veem, acho que a Uhum. primeira unidade inteira, agronegócio, tecnologia, tá. Apresentação, nós, Uhum. agronegócios, primeira página, segunda. Ah, trabalhamos muito com gráficos, né? Tá vendo aí? Uhum. Gráfico é uma coisa Isso. que para ler requer É muito ótimo exercício para dos aula. alunos, viu? Números, né? Falamos do escargot, dourado, aquela página que eu mostrei Uhum. e pronto. Então, essa é a unidade que vocês vão ver lá, tá? Aí vocês veem aí o preço. Aí o que é interessante? O que é interessante? Pode ser mandado, é impressão sob demanda. Então, se você vai comprar um, comprou um. Comprou três, imprime em três. No Brasil, é impresso no Brasil, em Portugal, na Austrália, na Nova Zelândia, na Espanha e na Alemanha. Mas, quem não está em nenhum desses países, não tem problema, porque eles despacham. Perguntei hoje e eles mandam. E aí, o Uhum. legal é que eles imprimem sob demanda, tá? Então, não é assim. E E a somente outra, confirmando, desculpa, existe versão digital ou somente impressa? só impressa, Obrigada. Uhum. tá? Só impressa, só impressa. No mundo de português, fora o Bem-vindo, que vai ser versão digital também, mas fora no mundo de português, Daisy, diferentemente de inglês, espanhol, certos livros, o investimento fica muito alto para fazer. Nós não temos, como eu te falei, né? Como eu falei antes, né? Nós não temos assim tanto público para fazer uma tiragem ou um investimento tão grande, sabe? Uhum. Porque acaba ficando muito caro. Mas o que eu quero falar para vocês então nós ainda temos da versão anterior Isso. alguns livros, obrigada, eu já ia esquecer, Maria Lúcia, alguns livros Uhum. em estoque. Nós não queremos vender o livro, não, que está desatualizado no sentido do acordo, pelos motivos que eu já falei. Mas eu gostaria, se algum de vocês quiser ter o livro, não tenho áudio, não tenho mais, eu tenho alguns CDs, mas ninguém toca mais CD, certo? Isso. Não tem, não está conforme o acordo ortográfico, não está corrigido. É o livro de 2006, falei? 2006, 2006, certo? Uhum. Mas se alguém quiser ter o livro, um, dois, três exemplares, a gente tem alguns ainda no escritório. O que eu posso fazer nós podemos doar o livro para vocês e vocês pagam somente o correio, tá? Isso. Então, se alguém quiser o livro anterior, aquele com todas as 10 unidades, trocentos bons exercícios, está de graça. Isso. Basta vocês mandarem mensagem que a gente quer limpar Estamos limpando o escritório, vai ficar completamente sem papel, paperless, zero papel. Então, é, vocês podem me Fale mandar uma do mensagem. mapa também, Suzana, que Guarda, tem do Suzana, livro. guarda um para mim que eu estou em agosto aí em São Paulo Tá bem. e O vou mapa. levando o. Guarda um para mim. Eu tenho um Tá aqui, bom, mas tá bom, guarda mais um, por favor. tá bom, tá bom. É. Tá? Maria Lúcia, mostra o mapa rapidinho. Esse mapa, gente, era interativo. Imagina, em É, 2006. Era maravilhoso. Interativo. Abre o mapinha assim, Maria Lúcia. vou abrir. Olha, você tem com dedicação da Harumi. Olha, Leila. Mas não, não mande por aqui, não. Me mande por e-mail, tá, gente? Que eu não estou anotando, não.
Mandem por Não, eu e-mail. vou, eu Olha o vou mapa. pegar com dedicação da Suzana e da Maria Eu Lúcia, tenho. tá? Que eu vou aí em Isso, São Paulo buscar. Em agosto eu estou aí. Lembrando Em para ver? agosto eu estou aí. tá bem. Esse mapa, gente, estava no Ah, que site, era legal. interativo, era sensacional. Ele vem com esse mapinha impresso, tá? Dentro, aqui assim, no fundo. Tem aqui Isso. embaixo. E esse mapa Ah, falava da gastronomia. Que mais que era, Maria Lúcia? Nossa, estou até com saudade já. Falava, é, e eram aqui também roteiros, é bonitinho, ó. Deixa eu Atrás ver. roteiros, roteiros Isso aí, temáticos. é. Aqui. Ah, Cecília tem Eu tenho, roteiro. eu Nossa, tenho, Ah, que legal, eu olha, tenho, Cecília, sim. ótima. Tenho Ah, eu e tá também é vendo? vou muito querer bom um. Eu vou usar. mandar o. Não, é sempre é bom, né? Mesmo que não que estivesse Bem desatualizado, você legal, sempre tem como ótimo. usar, né? É, Bárbaro, e bárbaro, a bárbaro. Cecília, só um pouquinho. A Cecília, que trabalha com o mundo dos negócios, eu nem sabia que você tinha, Cecília, uma grata surpresa, mas Cecília, você acredito que você use até hoje, porque os temas, nem tudo, né? Mas nenhum livro a gente Não, usa dá tudo. para usar, sim, dá para usar, tira alguns textos lá, né? E a gente Uhum. vai adaptando, né? Exato. E ali dá para explorar, né? A gente vai explorando. Então, Tem uns pessoas, que já não, mas enfim, é saber fazer, né? Exato. sim. Isso só, Então, a gente só aprende fazendo, só aprende fazendo. Então, pessoas, muito obrigada por terem estado conosco. Passamos 10 minutos do horário, graças à minha enrolação com a sala Zoom. Mas vocês, por favor, me mandem no particular, no meu suzana.florice@gmail, tá? Por favor, ou no suzana@torresbabel.com.br, ou venham até o escritório buscar, tomar café com a gente. A gente não está lá todo dia, Avenida Paulista, em frente ao Clube Homes. Não estamos lá todo dia, mas é só Uhum. marcar que a gente vai, toma café, vocês pegam o livro e a gente conversa. Ou vocês mandam o endereço, eu vejo o correio, quanto custa, pode ser, é barato, sei lá, se for correio simples é baratinho. Agora, se for mais de um, agora para o exterior, se alguém quiser, aí a gente vai primeiro orçar o frete, né? Mandamos dizer para vocês e aí vocês dizem sim ou não, tá? Porque para o exterior essa é a grande situação com os livros, né? Uhum. Pesam. Isso. E aí É. o correio Guardem fica um para mais caro. mim, eu estou indo em Já agosto. sei, Edson. Já sei, Edson. Já sei, Edson. Eu Então, muito insisto. obrigada. Espero que vocês possam estar muito conosco no dia obrigada. 27, na nossa entrevista, né, Maria Lúcia, que também vai ser muito Isso. gostosa, e sempre acabamos nas entrevistas falando um pouco mais sobre a língua portuguesa no mundo. Muito obrigada por terem estado Nossa, conosco e Muito até a próxima. obrigada. Foi Um beijo. ótimo. muito Muito bom. obrigada. Obrigada, foi um prazer. Obrigada, Muito obrigada. Tchau. obrigado. Muito Obrigada. Tchau, obrigado. tchau. Boa Tchau, noite. tchau. Boa Boa noite. noite, boa noite.